E a gente começa te informando que começa hoje o julgamento do caso que pode cassar o mandato do senador paranaense Sérgio Moro, do União Brasil. Os 7 integrantes do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, se reúnem a partir das 2 da tarde para começar a analisar as ações que têm movimentado o Paraná desde o fim das últimas eleições, em outubro lá de 2022. Olha, esse julgamento vai seguir um rito que já está definido pela Corte algumas semanas atrás. Como o plenário vai analisar 2 ações de investigação judicial eleitoral nas quais o senador é acusado de abuso de poder econômico, os primeiros a falar são os representantes da acusação. Ou seja, logo após a leitura do processo, ocorre a sustentação oral dos partidos PL e PT. Cada partido vai ter 15 minutos para justificar o motivo aí, de mover essas ações contra Sérgio Moro. Depois disso, a defesa do senador vai ter o mesmo tempo para contrariar o que dizem os partidos. Como são 2 ações então aglomeradas, os advogados de Moro vão falar por 30 minutos, a soma dos 15 aí para cada defesa. Depois disso, o Ministério Público Eleitoral, que inclusive deu parecer favorável à cassação do senador, vai fazer o uso da palavra por mais 30 minutos. E só depois aí da fala dos partidos, da defesa e do Ministério Público é que o relator, o Luciano Carrasco Falavinha Souza, vai apresentar o voto dele aos demais integrantes da Corte Eleitoral. Como a gente já antecipou aqui no Jornal da Manhã, na última sexta, integrantes do TRE consideram que o desembargador Falavinha vai ter um voto duro, longo e que tende a concordar com o Ministério Público. Ou seja, ele deve votar aí pela cassação de Sérgio Moro, segundo o entendimento de membros do colegiado que foram sondados, inclusive, pela nossa produção. Depois do relator, outros 6 ministros vão apresentar o voto. A expectativa é de que esses votos sejam proferidos apenas na segunda sessão dedicada ao julgamento, o que está previsto para acontecer na próxima quarta-feira. Então, a gente tem informação, inclusive, aqui que se hoje o voto de Falavinha ser aí na linha de que Moro realmente cometeu abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022, na quarta, outros 3 desembargadores devem votar a favor de Sérgio Moro. Entre os nomes cotados, está o do próprio presidente da Corte, já que o desembargador Sigurd Roberto Bengitsson é avaliado como legalista e tem criticado nos bastidores essa politização de um processo que deveria ser totalmente jurídico. Segundo fontes consultadas pela produção do Jornal da Manhã, a conta interna é de que nesse momento seriam aí 3 votos mais alinhados para uma punição a Sérgio Moro e outros 3 votos que podem pender para uma absolvição do senador. E o desembargador Anderson Fogaça é tido como o fiel da balança, quem vai ter que desempatar esse placar. Independente do resultado, aqui no Paraná o processo vai ser levado ao Tribunal Superior Eleitoral e vai caber à Corte Máxima da Justiça Eleitoral definir então se vai ter eleição suplementar no estado ou se Sérgio Moro fica no cargo até ao menos 2030. Então, no bastidor, o que está sendo julgado é o seguinte: se o Sérgio Moro usou dinheiro indevido na campanha eleitoral. Esse dinheiro indevido, segundo o PL do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o PT do atual presidente Lula, esse dinheiro indevido foi utilizado da seguinte forma, ele utilizou mais recursos do que era o permitido na sua pré-campanha, na época, presidência da República. Então ele teve uma vantagem desproporcional em relação aos demais candidatos, porque a pré-campanha dele, como todo mundo sabe, a presidência não decolou, mas ele usou essa exposição para concorrer ao Senado, que teria sido injusto com os demais candidatos por aqui, e o questionamento é todo em cima disso, de um suposto dinheiro utilizado na campanha eleitoral de forma indevida. Esse é o processo que corre hoje lá no TRE. A expectativa é de um placar apertado. A Bia já trouxe ali algumas apostas, um placar aí de 3-4, que é bastante apertado, mas é importante dizer aqui que, claro, a gente vai noticiar aqui, vai mostrar os detalhes, os bastidores, a expectativa, depois os votos, os detalhes de cada voto, mas o que vale mesmo é lá Brasília. Então, o Paraná começa o processo a partir de hoje, expectativa de um voto longo do desembargador Carrasco Falavinha, que é o relator do caso. A expectativa é que ele dê um voto pró-cassação. E por que as pessoas dizem isso? Marco, o voto é secreto, ninguém leu. É tudo chute. Mas por que os chutes do mundo jurídico? Porque o Falavinha não falou com ninguém, nem falaria, de forma oficial, muito menos. Mas por que essa expectativa? Porque ele já deu indicativos de que trará um voto longo e detalhado. Então, ou seja, ele vai apresentar
né, novidades no cenário. Esta é a expectativa. Agora, o que ele vai fazer mesmo, só ele sabe. O voto é lacrado, vai ser entregue, inclusive, em envelopes selados a cada um dos votantes que vão ali se debruçar ao longo da tarde de hoje sobre isso, né? O julgamento já tem mais 2 datas marcadas e a expectativa é que os debates sejam intensos. O placar mais arriscado aí é de 3-4. Agora não se sabe para que lado. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer, mas a decisão final não vem agora. Fica com Brasília lá para as proximidades do começo do segundo semestre deste ano. Como a bola logo logo vai para Brasília, eles poderiam aprender algumas lições com a Corte Eleitoral aqui do Paraná. A primeira delas, percebam, por mais que a gente faça essa estimativa, tenham as apostas do mundo jurídico, tenham apurações distintas, às vezes com detalhe para um lado, detalhes para o outro, percebam que nenhum dos desembargadores foi visto dando entrevista, antecipando voto, antecipando tendência, ali abraçado com um ou abraçado com o outro. É isso que se espera de quem participa de um julgamento tão relevante, ou na verdade se espera de qualquer membro do judiciário que tem o dever de ser imparcial. Então, nesse caso, a conduta dos membros aqui do TRE tem sido exemplar. Eles têm conduzido com muita seriedade, com muita tranquilidade, inclusive não acelerando em alguns momentos o julgamento quando pressões de Brasília indicavam esse desejo, né? Queriam que as coisas fossem muito céleres para talvez encontrar lá no TSE ainda a presidência do ministro Alexandre de Moraes, o que não deve acontecer. Agora, sobre essa situação também tem um outro aspecto positivo, Marco, pelo menos com as pessoas que eu conversei, é que eles avaliam que o julgamento deve ser resolvido nessas 3 sessões, na de hoje, na de quarta e na do dia 8. Dificilmente algum dos membros da corte devem pedir vistas, o que deixaria ainda o julgamento mais alongado. Então a gente vai aguardar. E a última questão que valeria a pena ter a reflexão é que o legislador, né, os membros ali do Congresso, precisam olhar com mais atenção para essa questão dos gastos de pré-campanha, porque muita coisa pode ser feita, inclusive agora. Tem gente que se coloca como pré-candidato a prefeito, gasta como pré-candidato a prefeito, e talvez ali na frente acabe como candidato a vereador. Esse período nebuloso de pré-campanha que está dando problema para o Moro, pode dar problema para o Eduardo Leite, precisa ser resolvido para que a justiça não fique tendo esse tipo de terceiro turno. Eduardo Leite? Eduardo Leite. Muita gente aposta que ele pode ser arrastado, conforme a decisão, pelos gastos que ele teve enquanto candidato a presidente, as prévias do PSDB, essa situação como um todo, dependendo da decisão do Moro, alguns membros ali de partidos do Rio Grande do Sul consideram questionar a sua eleição ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Agora